Boa noite. Esta sessão é a 152ª. Agradeço a todos os presentes. Obrigado por me darem o vosso tempo. Eu nunca tenho nada para dar, mas se isto fosse um partido, isto estava, a lotação esgotada lá fora, se houvesse uma lista, 1, 2, 3. Agradeço a presença do António Tavares e do Ricardo Rocha. Vou-vos dizer porque é que os convidei. Eu detesto... O António Tavares veio uma vez como convidado, penso que foi o 12º aniversário, e não tem problemas em vir e sentar-se ali, isto é, contribui para o engrandecimento do clube. O Ricardo Rocha já tinha vindo uma vez há muito tempo, e gostei muito que ele viesse, vocês sabem, no dia do aniversário. São 10 minutos, mas para mim isso representa muito. Ora, o António é o atual provedor da Santa Casa, um bom contacto. Estou brincando. Doutorado em Ciência Política, docente na Universidade de Lusófona, é militante do PSD, mas não parece. Já foi deputado, presidente da Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, colunista no JN, desempenhou vários cargos. Nos últimos anos, eu não vou pôr aqui tudo, tem-se dedicado de forma particularmente intensa à economia social, com particular relevo na seção hospitalar, na formação, no ensino e na assistente social. Hoje batam palmas. E as meninas representadas ali. Aí é? Muito bem. O Ricardo, dizem que eu nunca tenho ninguém da iniciativa liberal, mas é mentira. Eu já tive o Coutinho Figueiredo, os outros ligo, ou não atendem o telefone, não querem saber, portanto não precisam. Ótimo. Quando for as eleições, eles ligam outra vez. O Ricardo é um liberal, mas eu gosto. É um liberal independente. Talvez seja assim. Licenciado em Gestão pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, doutoramento em PhD, que é Filosofia, é isso? Ou não? Administração. Lá. Docente no Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais, consultor e comentador político, exerceu o cargo de presidente da AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Iniciou a sua atividade financeira em 2000 como gestor de carteiras de investimentos, especialista macroeconómico no grupo Pedro Rocha. Em primeiro lugar, cumprimentar todos aqueles que aqui estão, agradecer também a vossa posição, cumprimentar o Joaquim Jorge e o Ricardo Rocha, que me dá também o prazer de estar comigo neste debate. Obviamente que aquilo que o Joaquim Jorge diz é um bocado sobre mim exagerado, mas a amizade às vezes justifica esses exageros, e por isso estarei sempre aqui para ajudar o Clube dos Pensadores, como tu sabes. Bom, para falar da economia social, e porque temos 10 minutos, eu quero cumprir isso também religiosamente, não é fácil, mas eu iria pegar em quatro palavras que acho que justificam a economia social e aquilo que pode ser a ideia da economia social. A economia social não é propriamente um setor de pobrezinhos, ou um setor onde os métodos de gestão sejam menos avançados. É, acima de tudo, uma área onde nós também temos uma linguagem própria, ou diferente do que é o Estado Social. Mas o Estado depois, talvez porque acredito mais nele do que nas instituições, subestima aquilo que são os reais custos das instituições. E, portanto, a sustentabilidade económica, a sustentabilidade financeira, a que se junta depois também a sustentabilidade ambiental, porque, obviamente, que muitos dos nossos utentes sofrem muito com estas alterações climáticas, sofrem hoje, mais do que nunca. Estas instituições são muito importantes, porque ainda são elas que estão a dar a retaguarda, o apoio, o backup às famílias. Isto é a falta de coordenação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social. Ambos não falam um com o outro e, portanto, temos aqui muitas vezes desperdício que vem do facto de que os dois ministérios estão a fazer a mesma coisa para com a mesma pessoa. Boa noite a todos. Antes de mais, gostava de agradecer o convite ao Joaquim
Nós, e agradecer também a oportunidade de estar aqui com o António, que já conheço desde a realidade. Eu e o Joaquim temos uma circunstância pessoal, é que todos os dias nos encontramos às 7h30 da manhã para comprar pão. E, portanto, temos logo a oportunidade de pôr as notícias e as novidades em dia. Mas e, tu de facto, manhã falas pouco. tenho que despachar para ir ajudar a minha mulher E a arranjar os miúdos. levas ao colo um filho, às vezes. E portanto, fiquei muito satisfeito quando o Joaquim me convidou para vir cá falar. E, de facto, eu olho para esta plateia, para este encontro, e faz-me lembrar um bocadinho a minha brevíssima experiência com política, na altura quando eu fui candidato independente para a IEL. De facto, o Joaquim captou-me bem, um liberal independente, porque eu deve ter sido um dos candidatos mais estranhos do país, quando na altura o primeiro conceito que eu gostava de lançar, e fazendo a ligação também com a intervenção do António, é que, de facto, hoje em dia, quando nós olhamos para a economia, temos que olhar para a economia na perspectiva das grandes macro-tendências que se vão sentindo. E uma das principais macro-tendências que nós vemos na economia portuguesa e internacional é o envelhecimento da população. As questões que eu acabei agora de referir não estiveram presentes nesta discussão que houve recentemente sobre a reforma laboral. O ser humano vai interagir com a máquina. Eu li uma definição há umas semanas atrás, num livro que tive a oportunidade de ler, que dizia o seguinte: no século XX, a grande disputa foi entre o trabalho e o capital. No século XXI, vai ser entre o humano e a máquina. A verdade é que, olhando para dentro de portas, há de facto muitos aspectos onde a nossa voz não se faz sentir e onde a nossa posição atual, em termos de debate público, é muito insatisfatória. Muito bem. Vou fazer a sustentabilidade do Estado Social. Como garantir a sustentabilidade num país envelhecido? Eu estive a ver uma coisa, eu fiquei maluco. Em Portugal, há pessoas com mais de 100 anos, 3.200 e tal. É incrível. A primeira reforma inevitável é de mentalidades, a maneira como vamos abordar esta questão. Hoje, uma pessoa com 75 anos, se tiver um azar, nós dizemos era muito novo. Fazer esta mudança, então, não há condições para suportar o Estado Social. Porque as pessoas estão convencidas de que, por exemplo, ainda agora na discussão da prestação social única, veio ao de cima a prestação de algum trabalho e ouviram-se logo vozes a dizer estas pessoas não podem trabalhar, têm que estar. Portanto, isso é inevitável. Exato. A competitividade. Porquê que Portugal continua a ter baixa produtividade? O que falta? Capital, tamanho humano, gestão, inovação ou políticas públicas? Falta um bocadinho disso tudo. Vou agora vestir o meu casaco, a minha capa de economista. O principal problema da economia portuguesa é a dimensão das empresas. Felgueiras, onde a indústria de calçado está a dar lugar a outras indústrias, nomeadamente o setor farmacêutico. Educação, centros de serviços partilhados, ou seja, grandes multinacionais que hoje em dia têm em Portugal os seus centros de serviços partilhados em que centralizam para os grupos multinacionais funções de recursos humanos, finanças, em alguns casos também já de investigação e desenvolvimento. Ok. O que falha estruturalmente nas políticas sociais atuais? A coerência. Fundamentalmente a coerência, ou seja, como eu disse há um bocadinho, há falta de sustentabilidade política no processo de decisão, porque é da Câmara Municipal, é um bairro municipal, mas depois a renda é superior, por exemplo, em provimento de serviços de internet ou de outro tipo. Ou seja, há aqui um mundo que está completamente ao contrário, porque às vezes aparecem pessoas que têm gastos superiores aos meus ou aos vossos, por exemplo. Portanto, há aqui também uma falta de noção do que é isto. Porquê? Porque os serviços... Eles querem ter direito às coisas. Vou ser sintético, se puderes. Carga fiscal sobre empresas e trabalho é um entrave ao crescimento. Que impostos deveriam ser revistos primeiro? Era o pelo trabalho. O trabalho. E depois o dinheiro. Bem, em primeiro lugar, reduzir a questão dos impostos. Hoje em dia acho que é consensual entre as pessoas que mais ganham, que também não ganham por aí além. Se olharmos para a distribuição de rendas em Portugal, um percentil 90, ou seja,
que exclui os 10% que ganham menos, ganham mais, perdão, o percentil 90 está em 2.000 e poucos euros por mês. Ou seja, os 10% que em Portugal ganham mais, Brutos. ganham sensivelmente mais do que 2.000 euros brutos por mês. Pergunta de saúde e envelhecimento, mas sabes que na campanha eleitoral eu propus ao Menezes financiar, ajudar para o curso de geriatria e gerontologia, porque é fundamental isso, isto é, dar uma bolsa. Falei-lhe nisso, mas pronto, não sei se ele vai fazer isso ou não. O que é que este envelhecimento acelerado e cuidados continuados, o que é? A gente tem que continuar a praticar, continuar a trabalhar? Por que não? Pois, eu aí diria duas coisas, mas posso só dizer ali uma coisa para completar aquilo que o Ricardo disse e para explicar às pessoas que aquilo que o Ricardo disse é verdade. O Serviço de Saúde, depois voltámos à questão dos salários do Ricardo, que é assim, quem ganha pouco tem que comer mal, porque vai comprar comida barata, coisas muito processadas, e portanto isso também traz depois outras complicações para as pessoas. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo da boca, que em algum lado temos que acortar, e temos que acortar com coragem. Daqui, vou fazer duas perguntas de número, que já não tenho muito tempo para dar a assistência. A burocracia. Isto é um país burocrático. Isto é uma complicação para tudo. Quais seriam 2 ou 3 medidas urgentes para simplificar a vida das empresas? É cumprir os prazos que estão na lei. Vou dar um exemplo pequeno, depois um outro maior. Recentemente criei uma empresa. Pedi o registro do nome, portanto, ao IRN. O IRN tem um prazo de 10 dias úteis para despachar o registro do nome. Porque sem o registro de nome, nada se consegue fazer, não se consegue constituir a fiscalidade. Andaram a prometer IVA, a taxa reduzida na construção, em zonas com determinadas características administrativas. Agora andam a pedir dinheiro de volta, porque aparentemente o entendimento da autoridade tributária não é exatamente o mesmo que tinha o legislador quando legislou essa medida em especial. Okay. E, portanto, não, é perda de vista, os casos são a perda de vista. Infelizmente, só para terminar, Joaquim, não há qualquer tipo de responsabilização destas coisas. Continuamos a andar alegres e contentes, e aqueles que cometem estas barbaridades ou fazem-nos passar mal não são minimamente penalizados. Porque há bocado, quando eu falava da meritocracia, há que ter também em consideração o outro lado. Há a cenoura e há o pau. Infelizmente, em Portugal, não atuamos nem com na saúde, na segurança social, serviços mais modulares, de maior proximidade, que fossem ao encontro das expectativas das pessoas. Queres responder ou posso terminar? Então, eu só ia subscrever o que disse o Ricardo, dizendo que há aqui uma outra coisa que impede de fazer isso, que é os votos. Nós percebermos uma coisa que é assim, o sistema eleitoral está a matar o país. Todos nós sabemos os problemas do Amadora Sintra, do Fernando da Fonseca, do Garcia da Horta, não sei o quê. Mas depois não sabemos os problemas da Guarda, porquê? Porque estes círculos eleitorais cabem todos no círculo eleitoral de Setúbal. Portanto, eu estou a governar, basta-me governar para Braga, para o Porto, para Lisboa e para Setúbal, e tenho o problema resolvido. O resto é esse. Vou terminar o debate, gostei imenso. Vou-me comprometer aqui a voltarmos, agora não. Em setembro isto vai aquecer bastante. Preparem-se. Depois não comecem à última hora a pedir para vir, porque isto vai aquecer. Já estou a avisar. Isto vai entrar em velocidade de cruzeiro. E foi um prazer. Se quiserem, tenho muito gosto.